Oi, gente. Então é o seguinte, eu decidi gravar novamente esse vídeo sobre as fontes alternativas porque o outro não estava carregando totalmente, certo? Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar início aqui nesses assuntos relacionados à geografia. Como vocês sabem, nossa continuidade é também do capítulo 4, assim como história, né? Esse assunto diz respeito a energias brasileiras, fontes de energias brasileiras. Eu coloquei aqui fontes alternativas, né, por causa da representatividade e da importância do assunto. Então, mais uma vez aqui dando início, né, para a gente saber mais sobre esses assuntos. Nós temos aqui a energia solar, que é uma fonte de energia renovável bem interessante, pela questão de ser um termo que se refere à energia proveniente da luz e do calor, né, do sol, e é utilizada por meio de diferentes tecnologias em constante evolução, como o aquecimento solar, como eu já falei para vocês, quem já assistiu a parte do outro vídeo, que é utilizada principalmente em banheiros, no caso aqui de aquecimento da água do chuveiro, né. Nós temos a energia fotovoltaica, como vocês podem ver aqui, os painéis fotovoltaicos, que eles absorvem luz e calor do sol e converte essa eletricidade, né, essa energia em eletricidade através de geradores, né, e eles fazem todo esse processo. Então são painéis fotovoltaicos. Inclusive o vídeo que eu coloquei no grupo sobre a maior usina solar da América do Sul, né, no Piauí, muito importante. Ela está integrada à rede da matriz energética, né? Quero que vocês assistam lá, tá no grupo. Um vídeo sobre a usina solar piauiense. Então, além da energia fotovoltaica, nós temos a energia heliotérmica também, que é pouco estudada, mas também é uma forma de absorver e transformar a energia do sol. A arquitetura solar e a fotossíntese artificial, né? Como eu já falei, a fotossíntese ocorre nas plantas, mas existe uma forma de você fazer essa fotossíntese artificial aproveitando a luz do sol, né? E tem todo um processo de transformação dessa energia. Tecnologias solares são amplamente caracterizadas como ativas ou passivas, dependendo da forma como captura, converte e distribui a energia solar. Entre as técnicas solares ativas estão o uso de painéis fotovoltaicos, exemplo aqui. Isso aqui é uma forma ativa, né, de você, vamos dizer assim, absorver a energia, a luz que vem do sol e transformar em energia elétrica. E coletores solares também para aproveitar a energia. Entre as técnicas solares passivas estão a orientação de um edifício para o sol, né? Construção civil, vai construir um prédio voltado para o sol, dependendo vamos dizer assim, do objetivo aqui do construtor, né? Se ele quer aproveitar a luz do sol dentro do edifício, né? Então é isso. Então é a forma passiva de aproveitar a energia solar. A seleção de materiais como massa térmica também é favorável, provenientes propriedades translúcidas, no caso transparente, né? E projetar espaços que façam o ar circular naturalmente. Então são formas de absorção dessa energia e transformação. No caso aqui a gente vai se ater mais à questão dos painéis fotovoltaicos que são mais utilizados. E geralmente no Enem, quando fala de energia solar, eles cobram desse tipo de absorção aqui da energia. Nós temos os biocombustíveis, que também são energias renováveis. No caso, no Brasil nós temos, né, que é o álcool, o biodiesel e o biogás. Os biocombustíveis são combustíveis de origem biológica, são fabricados a partir de vegetais tais como milho, soja, cana-de-açúcar, mamona, canola, babaçu, cânhamo, entre outros. Então esses vegetais, eles são a origem, né, dos biocombustíveis. O lixo orgânico também pode ser usado para a fabricação de biocombustível. Os biocombustíveis podem ser usados em veículos, carros, caminhões e tratores, integralmente ou misturados com combustíveis fósseis. Aqui no Brasil, por exemplo, o diesel é misturado com biocombustível. Na gasolina também é adicionado o etanol. A vantagem do uso dos biocombustíveis é a redução significativa da emissão dos gases poluentes.
Também é vantajoso, pois é uma fonte de energia renovável, ao contrário dos combustíveis fósseis, óleo, diesel, gasolina, querosene e carvão mineral. Então, gente, aqui nós temos os biocombustíveis no Brasil. Nós temos a possibilidade, né, de ter essas fontes alternativas, né? Tanto a anterior, como eu falei, do sol, como essas outras aqui, né, no caso do biodiesel, né? Nós temos aqui o nosso etanol, que é fabricado aqui no Brasil, né, que provém do álcool, né? Tanto é que os boia-fria, os trabalhadores rurais chamados boia-fria, eles trabalham nas lavouras de cana, principalmente no interior paulista, né, de Minas também, justamente para plantação da cana para produção de etanol, certo? Para produzir biodiesel, no caso o álcool, né, para abastecer os veículos. E temos também o diesel, né, que é misturado com o biocombustível, né? Esse diesel que ele é utilizado mais em carros pesados, no caso caminhões, ônibus, né? Você não vê em carros de passeio, no caso menores, né? Utilizam gasolina ou álcool, né? Tanto é que está vindo agora, até motos, né? É biocombustível, ou seja, gasolina ou etanol, no caso álcool, gasolina ou álcool. Então, até para melhorar a demanda, né, desses produtos. Então tá aí, biocombustíveis são fontes alternativas de energia e energias renováveis. Por que são renováveis? Porque você pode plantar novamente, né? A cana acabou, vamos lá e planta mais e produz mais biocombustível, mais etanol. Então é bem simples assim, o fato deles serem renováveis sempre, né? Todo ano você planta, tem de novo, então é isso, né? Já os fósseis não, combustíveis fósseis. Demora milhões de anos para se formar, né, os combustíveis à base da gasolina, querosene, carvão mineral. Então, eles não são considerados renováveis a tempo em que a gente consegue usufruir desses materiais que geram combustível, caso eles acabem, né? No caso, se acabar o petróleo, né, essa geração vai ficar sem, né? Porque só vai ser produzido bolsões de petróleo daqui a milhões de anos novamente, né? Se acabarem todos os reservatórios de petróleo do mundo. Aí nós temos a energia eólica também, que é bem utilizada no Brasil e no Piauí também tem usinas, várias usinas eólicas. A energia eólica é a energia obtida por movimento de ar, né, o vento. É uma abundante fonte de energia renovável, limpa e disponível em todos os lugares. Os moinhos de vento foram inventados na Pérsia no século V. Eles foram usados para bombear água para irrigação. Os mecanismos básicos de um moinho de vento não mudaram desde então. O vento atinge uma hélice, que é um movimentar-se, e gira um eixo que impulsiona uma bomba que gera eletricidade, né? A energia eólica é a energia que provém do vento. O termo eólico vem do latim aeolicus, que pertence ou relativo a Aeolon, deus dos ventos na mitologia grega, e portanto pertencente ou relativo ao vento gerado por aerogeradores. Então nós também temos aqui no Piauí indústrias, né, que produzem eletricidade a partir da força do vento, né? E tem esses aerogeradores que captam essa energia, né, energia eólica, e convertem em energia elétrica. Passando, nós temos a energia geotérmica, que vem do interior da Terra. Não é muito explorada, né, essa energia. A energia geotérmica é a energia adquirida a partir do calor que provém da Terra, mas justamente do seu interior, devido à necessidade de adquirir energia elétrica de uma forma mais limpa e em quantidades cada vez maiores. Foi desenvolvida de um modo de usufruir esse calor para a geração de eletricidade. Hoje, a grande parte da energia elétrica provém da queima de combustível fóssil, como o petróleo ou métodos esses muito poluentes, né? Então, é uma forma de se fazer eletricidade, né, através desse calor proveniente do centro da Terra. Para uma melhor compreensão da forma como é aproveitada a energia do calor da Terra, deve-se primeiro perceber como o nosso planeta é constituído. A Terra é formada por grandes placas que nos mantêm isolados no seu interior, na qual encontramos um magma, que refere-se basicamente às rochas derretidas. Então é isso, né? Eles aproveitam o calor que vem do interior da Terra.
converte esse calor em eletricidade. Lembrando que calor é energia, né? Todo calor é energia, então tem como transformar esse calor, que é energia, em energia elétrica. Basicamente é isso. Nós temos aqui uma imagem sobre, no caso aqui, acho que provavelmente uma usina termoelétrica. Que usina é termoelétrica, né? É a usina que produz energia a partir da queima do carvão mineral. Esse carvão mineral, ele, através do alto teor de calor dele, ele gera, né, um calor muito alto, e esse calor é convertido através de transformadores, geradores, convertido em energia elétrica, certo? E nós temos também na questão, vou falar um pouco mais sobre isso aqui. Ó, aqui no Brasil nós temos, né, uma indústria termoelétrica, principalmente quando, por exemplo, a falta de recursos hídricos, porque a matriz energética brasileira, que a gente vai ver aqui, pegando aqui esse gancho, né? O primeiro passo para produzir energia elétrica é obter a força necessária para girar as turbinas das usinas hidrelétricas, certo? Gigantesco sistema de hélices, eles movem geradores que transformam energia mecânica, movimento, em energia elétrica. Essa força pode ser obtida de diversas fontes de energia primária. No Brasil, a energia elétrica vem em primeiro lugar de usinas hidrelétricas, certo? Em primeiro lugar. Depois de termoelétrica e por último usinas nucleares. Sobre as termoelétricas, que são a partir da queima do carvão mineral, no Brasil elas só são utilizadas quando há escassez aonde? Na questão quando há falta de energia hidrelétrica. Por exemplo, se tem uma estiagem, como é que você vai suprir essa falta de energia? Se a energia está vindo a partir da força da água dos rios, né, dos reservatórios, e esse reservatório está baixo, por exemplo, como é que você vai suprir? Você tem que ter uma alternativa de fonte geradora de eletricidade. E no Brasil, nós temos as termoelétricas, certo? No Brasil nós temos eu passei aqui o slide aqui. Nos próximos slides. No Brasil nós temos usinas termoelétricas que foram ligadas há uns anos atrás, principalmente pela questão do racionamento de energia. Então a importância dessas usinas é que elas suprem a necessidade quando as usinas hidrelétricas, que é a matriz energética brasileira, a principal matriz energética brasileira é a energia hidroelétrica, gerada a partir da força motora dos rios, na força da água, né? Então essa é a matriz energética. E quando ela está baixa, é necessário que às vezes liguem as usinas termoelétricas nesse sentido e nessa ocasião. Então a matriz energética é toda energia disponibilizada para ser transformada, distribuída e consumida nos processos produtivos. É uma representação quantitativa da oferta de energia, ou seja, a quantidade de recursos energéticos oferecidos por um país ou por uma região. A análise da matriz energética é fundamental para a orientação do planejamento do setor energético, que deve ser garantida a produção e o uso adequado de energia produzida, onde uma das informações mais importantes adquiridas é a quantidade de recursos naturais que está sendo utilizado, para saber se esses recursos estão sendo feitos de forma racional. Então é o seguinte, aqui nós temos a matriz, a importância das matrizes energéticas, o estudo das matrizes, né? Que no Brasil a principal é a energia hidrelétrica, certo? Nossa matriz é a hidrelétrica principal. Nós temos uma imagem com todas as fontes brasileiras que são produzidas energia. No caso aqui nós temos ao fundo aqui uma barragem representando a energia hidrelétrica.
os painéis solares fotovoltaicos que absorvem a energia do sol, né? A luz e calor do sol. Nós temos os aerogeradores, né? Que convertem a energia do vento em energia, né? Energia eólica e energia elétrica também. E nós temos aqui essas chaminés que representam as usinas termoelétricas. A energia hidrelétrica é obtida a obtenção de energia elétrica através do aproveitamento do potencial hidráulico de um rio. Para esse processo seja realizada, é necessária a construção de usinas em rios que possuam elevado volume de água que apresentem desníveis no curso. É um rio caudaloso, ou seja, um rio muito que tem correnteza, né? Tem vários desníveis que provocam correnteza. Quanto mais correnteza, mais forte é o rio, mais forte é a força da água, né? Aqui, ó, a força da água em movimentos é conhecida como energia potencial. Essa é a água passa por tubulações da usina com muita força e velocidade. Realizando um movimento de turbina, nesse processo ocorrem transformações de energia potencial, energia da água, em energia mecânica, o movimento das turbinas. As turbinas que têm esse movimento mecânico, né, estão conectadas a um gerador, que é responsável pela transformação da energia mecânica em energia elétrica. Basicamente isso. Então nós temos na imagem aqui uma usina hidrelétrica, que perfeita, né, funcionando aqui. E aqui as turbinas que eles estão se referindo, elas ficam aqui, ó, nessa parte aqui. Aí essa parte aqui que está um painel, isso aqui é o vetor da água, ou seja, para controlar o fluxo, certo? Mas as turbinas ficam mais nessa área aqui, ó, certo? E esse processo é bem simples, né? Ou seja, movimentando a turbina, movimentando turbina, que vai gerando força motriz, ou seja, força de mecânica. E essa força vai estar interligada ao gerador que vai converter em eletricidade. Só isso, basicamente é isso. Por isso que no Brasil, né, a maior matriz energética é hidráulica. A nossa energia também provém dessa forma. No caso aqui da nossa, né, vem da barragem de Boa Esperança, que fica no sul do Piauí, e vem que é a Chesf, né, que administra, né, e vem pelas as linhas de transmissões, né, e chegam até aqui a subestação, onde é distribuída aqui na cidade. Então a principal geração de energia é a hidrelétrica no Brasil. Tem a exploração do petróleo, né? A exploração do petróleo, depósito de petróleo com interesse comercial depende da existência de rochas sedimentares no subsolo, rochas impermeáveis com espaços vazios. A exploração pressupõe a investigação da região com tais características, o que é feito a partir do estudo do relevo da região, de geologia da superfície e de processos geofísicos. A perfuração aqui, ó, em função de tipo de solo, é programada para profundidades que variam de 800 a 500 metros e é feito com auxílio de brocas de tungstênio ou diamante para rochas muito duras ou brocas de dentes ou lâminas para rochas menos resistentes. Então aqui nós temos a energia, a retirada do petróleo. A Petrobras, que é a empresa brasileira, até um tempo desse, era detentora da tecnologia de prospecção de petróleo. A prospecção é retirada de petróleo do fundo do mar, chamada de prospecção, quando você bota a broca no fundo do oceano aqui, no caso, né, do mar. Então a Petrobras, ela tinha essa tecnologia, era pioneira, ou seja, que iniciou um tipo de tecnologia que retira o petróleo do fundo do mar. Então é muito necessária essa fonte de energia, principalmente para a questão do transporte, né? A maioria dos transportes, eles movimentam-se pela gasolina, no caso que provém do petróleo. Aí nós temos o carvão mineral, né? O gás natural é um combustível fóssil formado por camadas de animais e vegetais que foram soterrados e ficam expostos ao interior a um intenso calor e pressão ao longo de milhares de anos. Eles são como se fosse
esmagados, né, derretidos, uma coisa assim. A energia que a energia que as plantas naturalmente absorvem da luz do sol é armazenada em forma de carbono em gás natural. É uma mistura de hidrocarbonetos leves encontrados no subsolo, na qual o metano tem uma participação de 70% em seu volume. A composição do gás natural pode variar bastante dependendo dos fatores relativos ao campo em que o gás é produzido, processo de produção, condicionamento, processamento e transporte. O gás natural é um combustível fóssil e uma forma de energia não renovável, porque ele pode acabar as suas reservas. Ele é muito importante para nós, né? Por quê? Porque ele é o gás, né, que a gente usa nos fogões convencionais, né? No caso, para fazer os alimentos, né? Para cozinhar, para ferver, né, no caso, ou passar qualquer coisa, né? Você usa o gás. Então esse gás é esse gás natural. A gente compra aí e tal e utiliza. Então é muito importante também essa fonte de energia. O mais limpo dos gases combustíveis, o gás natural possui características que favorecem uma maior durabilidade aos equipamentos que utilizam e reduzem os impactos. Ele não causa muita poluição. Quer dizer, causa, mas não tanto quanto o petróleo ou carvão, né? No caso, que libera grande quantidade de CO2 e tal. Nós temos o carvão mineral, que é uma rocha sedimentar, né, combustível de cor preto ou marrom que ocorre em estratos, chamados camada de carvão. A forma mais dura, como o antracito, pode ser considerada rochas metamórficas, devido à posterior exposição a temperaturas e pressão elevadas. É composto basicamente por carbono, enxofre, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, além de outros elementos vegetais. Quanto maior o teor carbono, mais puro se considera. Existem 4 tipos principais de carvão mineral: a tufa, lignito, hulha e antracito, que é o mais rígido e o mais que tem o maior teor de calor, em ordem crescente de teor de calor. É extraído dos solos por mineração a céu aberto ou subterrâneo. Nós temos aqui uma imagem do carvão sendo queimado aqui, já gerando calor, né? Consequentemente ocorre uma transformação desse calor em energia elétrica, e aqui ele é ainda in natura, né? Ou seja, na natureza. Tem a energia nuclear, que é uma energia de reação nuclear, né, seja em processo de transformação de núcleos atômicos ou alguns isótopos de certos elementos. Apresentam a capacidade de se transformar em outros isótopos ou elementos através de reações nucleares, emitindo energia durante esse processo. Baseia-se no princípio da equivalência de energia, massa, né, e massa. É observado por Albert Einstein, segundo a qual durante a reação nuclear ocorre a transformação da massa em energia, né? Descoberto por esses cientistas aqui com a observação de uma fissão nuclear, depois da irradiação de urânio com nêutrons. Ou seja, esses núcleos eles produzem energia através da fissão, ou seja, eles são expostos uns com os outros. No caso aqui, ó, é como se ele fosse, vamos dizer assim, esse processo de fissão é a movimentação desses elétrons, esses nêutrons, no caso aqui, né, do urânio sendo, vamos dizer assim, movimentado, causando essa fissão, e esse movimento gera energia. Tá aqui, ó, segundo a qual durante reações nucleares ocorre a transformação da massa em energia. Então, esse tipo de energia nuclear, provocada pela fissão de núcleos, né, núcleos como nêutrons, ele é utilizado principalmente na Alemanha. A Alemanha tem a maior detentora de tecnologia de energia nuclear. Então, é uma forma de energia. No Brasil também tem uma usina nuclear, né? Tem nuclear, tem usinas termoelétrica e hidrelétrica, né? Essas fontes de combustíveis também, de geração de energia, né? E as nucleares são duas, são a Angra 1 e a Angra 2. Apenas uma já entrou em funcionamento, mas já está desligada, até pela questão, é muito perigoso você
trabalhar com esses materiais aqui de átomos, né? No caso do urânio, ele é altamente prejudicial à saúde humana, né? Então, elas já estão desligadas no Brasil. O país que mais detém essa tecnologia é a Alemanha. A energia nuclear aqui, como vocês viram. Então é isso, obrigado pela atenção, gente. Ficou um pouco extensa essa aula, mas é assim mesmo. Então é o seguinte, eu vou passar também uma atividadezinha básica para vocês, referente a esses slides, né? E ao livro de vocês, para a gente enriquecer mais ainda o conhecimento sobre isso. Então valeu e até a próxima.